Doutor Zanin, eu quero trazer uma notícia a esta casa. O presidente da República, após um longo período na prisão, nomeou seu advogado para a Suprema Corte Constitucional. Só que o presidente da República não é Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da República é Nelson Mandela. E o advogado não é Cristiano Zanin, o advogado é Arthur Chascosson. Depois de 31 anos de Nelson Mandela preso, assim, após a instituição da primeira Corte Constitucional Sul-Africana, o presidente Mandela nomeia o seu advogado no processo de Rivônia, de 1963. Naquele processo, Chascosson saiu vitorioso. Alguns vão dizer, mas Mandela foi condenado. Foi condenado à prisão perpétua. Mas o desejo da promotoria naquele caso era condenar Mandela ao enforcamento. A prisão perpétua foi uma vitória de Chascosson naquele julgamento de Rivônia de 1963. 31 anos depois, em 1995, logo após a sua eleição à presidência da República, Mandela nomeia Chascosson juiz da Suprema Corte. Uma de suas primeiras providências em julgamento e atuando como juiz foi abolir a pena de morte naquele país, como parte da obra da reconciliação nacional. Sempre esses episódios da história é importante destacar quando falam de eventual indicação pessoal do presidente da República. Esse destaque histórico eu faço questão de trazer aqui a colação. Por isso a primeira parte aqui eu não quero lhe perguntar, quero lhe desagravar, porque eu vejo que o senhor tem sido no último período, até por alguns instrumentos, meios de comunicações, como alguns dizem, jornalões, indevidamente e injustamente atacado. Mas de injustiça o senhor conhece, doutor Zanin, porque o senhor é responsável por provar ao Brasil a maior injustiça que foi cometida na última década. Chegam ali acusar, eu acho um absurdo, assim, quando levantarem a acusação de qual o seu notável saber jurídico, doutor Zanin, erga essa decisão da Organização das Nações Unidas. É a primeira decisão da história das Nações Unidas em favor de um advogado brasileiro em uma causa defendendo uma pessoa física. E a ONU, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, nessa decisão, chega a declarar o seguinte: o Comitê de Direitos Humanos da ONU considera que, para um observador razoável, os fatos que ocorreram mesmo antes da primeira condenação do autor, em 2017, se referindo ao presidente Lula, mostram que o elemento objetivo do requerimento de imparcialidade não foi atingido. O comitê observa que uma decisão tomada no momento certo sobre o assunto teria evitado o prejuízo causado pelo autor, o que incluiu uma condenação, a confirmação da condenação, ser impedido de concorrer à presidência da República e 580 dias de uma prisão injusta. Foi o senhor que colecionou essa decisão da Organização das Nações Unidas. Aliás, o senhor proclamou, às vezes, contra inclusive o clamor da opinião pública, mas atuando como a justiça devia atuar, e lembrou a todos os brasileiros a existência de alguns princípios basilares, presentes no artigo 5º da Constituição. A presunção de inocência, a defesa, o contraditório, a defesa ao devido processo legal, o direito ao devido processo legal. Isso está na Constituição, mas durante o tempo parece que isso foi esquecido. Doutor Zanin, quando muitos se curvavam às condenações, quando muitos se curvavam ao punitivismo, Vossa Excelência proclamou por esses direitos. Isso e a decisão da ONU pontuam em vosso currículo e trazem ao senhor as condições de ter um notável saber jurídico para esse lugar. Tem significado diagnóstico, como costumo dizer, logo após o período triste que nós passamos, logo depois do punitivismo que abriu alas para o fascismo,